O tema da minha pregação hoje é domando uma fera. Alguém sabe que fera é essa? Olhe para quem está ao lado e diga assim, ó: esta fera, diga, é a língua. Misericórdia. Tem gente que já ficou arrepiado, é ou não é? Então, presbítero Anderson, o tema da minha pregação é domando uma fera. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Tiago, capítulo 1 e versículo de número 26. Se alguém me perguntar, pastor, por que está pregando no pedestal? É porque dá de usar as mãos. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Vamos lá. Tiago, capítulo 1 e versículo 26. Aos irmãos que nos acompanham, que Deus possa abençoá-los. Hoje eu vou te fazer meditar na palavra de Deus. Amém? Já cantamos, já louvamos. Diz assim, ó: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é falsa. Agora, curva a sua cabeça e diga assim comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Irmãos, a língua, ela é um instrumento maravilhoso. Quem aqui, em um dia de dificuldade, em um dia em que você estava cabisbaixo, desanimado, angustiado, às vezes pegou o celular e estava ali correndo os vídeos, e veio aqueles videozinhos curtinhos de 1 minuto, e do outro lado da tela tinha alguém falando uma palavra, alguém usando a sua língua para falar, e aquela palavra, ela entrou no seu coração e ela mudou talvez o seu momento ou a forma em que você estava pensando. Às vezes alguém chega para você e te dá uma palavra positiva. Eu confesso, eu nunca recebi palavras positivas a respeito da igreja dar certo, a respeito de eu ter sido realmente chamado para pregar, mas eu nunca me importei com isso, porque se tem algo no meu coração que eu preciso entender, é que independente de qualquer coisa, aquele que me chamou garante o seu chamado. Só que é bom você receber uma palavra positiva, alguém olhar para você e falar assim: olha, o trabalho que você está fazendo vai dar certo, a igreja vai crescer. Ao contrário, eu já recebi palavras dizendo: não, pastor, é melhor fechar a igreja, não vai dar certo, já passou tanto tempo, a igreja não cresce, eu acho que não é esse o plano de Deus para a sua vida. Então, as palavras, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, e nós precisamos ser prudentes com o que falamos, porque uma palavra dita e uma flecha lançada, ela nunca mais volta. Há quem diga que há palavras que são piores do que uma agressão. Se tem algo que eu não gosto de fazer, é usar para as pessoas palavras negativas, do tipo: não vai dar certo, do tipo: você não é bom, do tipo: você não é belo, do tipo: essa roupa é feia. Ao contrário, eu procuro ver alguma qualidade no trabalho daquela pessoa, ainda que seja um trabalho simples, ainda que seja um trabalho humilde, ainda que seja uma roupa simples,
ainda que seja uma roupa humilde, nós temos a capacidade de ver algo de bom na vida das pessoas, porque as palavras, elas têm um incrível poder de mexer com a mente das pessoas. E hoje, com base no que escreveu o apóstolo Tiago, eu quero trazer uma meditação para o coração de vocês e fazê-los refletir a respeito do poder das palavras. No capítulo 1, no versículo 26, o apóstolo Tiago começa dizendo: se alguém cuida ser religioso, ou se alguém se diz cristão, mas não refreia a sua língua, a sua religião não é verdadeira. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: a sua religião será provada se ela é verdadeira ou não pelo que sai da sua boca. Aí eu pergunto para você, na manhã de hoje, o que tem saído da sua boca? Ah, pastor, mas é só uma observação a respeito da vida do meu próximo. Não é uma observação, você está falando mal da vida do seu próximo. Tiago está dizendo: se alguém cuida ser religioso, não, eu sou religioso. Aí ele diz assim, ó, mas não refreia a sua língua. Você já percebeu que tem pessoas que na boca dela ninguém presta? O irmão da igreja não presta, o obreiro não presta, a pregação não presta, o pastor, ninguém presta. Aí eu pergunto: será que o erro está em quem? Está na pessoa ou está nos outros? Eu já passei por muitas decepções na minha vida, e eu já me acostumei a lidar mais com a decepção do que com a alegria. Então hoje, se tu me pergunta: pastor, tu é mais preparado para quê? Para decepção. Então se a alegria vem, ela vem como um lucro, ela vem como um bônus. Diga graças a Deus. Só que mesmo pessoas que me decepcionaram, eu procuro ver algo bom na vida daquelas pessoas, porque é assim que nós devemos agir. Porque a minha religião ou o meu cristianismo, ele vai se revelar verdadeiro pelo que sai da minha boca. Imagina só, o seu filho, por que tem filho de crente que não vem na igreja? Porque às vezes os pais chegam em casa, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da roupa da irmã, e vai vendo um monte de problema, um monte de defeito e coisas que não agradam a Deus. Então, querido irmão, comece a partir de hoje a falar coisas boas. Ainda que você não goste de uma pessoa, porque na verdade o cristão não tem o direito de não gostar. Eu não posso dizer assim: eu não gosto do fulano, eu não gosto do cicrano, eu não gosto do beltrano. A Bíblia ordena que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então veja uma qualidade na vida do seu semelhante, veja uma qualidade naquilo que Deus colocou diante de você. Quantas almas que eu já vi ficarem fracas na fé, porque se envolve em más conversações, vai esfriando, vai perdendo a inocência. Querido irmão, cuidado com o que sai da sua boca, porque o que tem saído da sua boca são palavras de vida ou palavras de morte? O que tem saído dos seus lábios? Você tem cuidado? Eu vou te dar um conselho. Deus, Ele ouve o que falamos no secreto. Deus, Ele ouve o que sai da nossa boca quando não tem ninguém mais ouvindo. Deus está ouvindo. Ah, pastor, mas fulano de tal, sempre que me vê, tem que falar mal da vida de alguém. Mude de assunto. Muda. Não entre no embalo, não entre na conversa. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes, Jean, o irmãozinho está na igreja, está fiel, é dizimista, busca a Deus, aí já começa a se envolver com má conversação.
Aí já começa a ver defeito, aí já começa a ver problema, aí já começa a ver chifre em cabeça de cavalo, aí já começa a dizer que o pastor está roubando da igreja, aí já começa a dizer que a igreja tem erro aqui, tem aqui lá, e a pessoa quando vê, está fraca na fé. Mas por quê? Porque se envolveu com más conversações. Fuja! Alguém que fala mal dos outros para você, vai falar de você para os outros irmãos. Ah, pastor, mas fulano de tal só comenta a respeito da vida das pessoas. Pois é, daqui a pouco ele vai comentar da sua vida também para as outras pessoas. Agora, foi só a introdução. Diga amém. Irmão, eu falei que hoje o negócio ia esquentar. Diga glória a Deus. Vamos ainda em Tiago capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmão, o pastor ele ensina, ele corrige, amém? Mas o pastor, ele também tem um cajado e uma espada em suas mãos. Vamos lá? Tiago capítulo 3 e versículo 1 diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Ou seja, a igreja, a sociedade é cheio de pessoas que querem ensinar. Aí Tiago diz assim, ó: não sejam dentre vós muitos mestres. Por quê? Porque sobre nós haverá maior juízo. Sobre nós haverá maior rigor. Por que Tiago diz isso? Tiago estava falando com os judeus. Os judeus, uma das grandes virtudes do judaísmo é a virtude do ensinar, é a virtude do falar. E agora Tiago está dizendo assim, ei, cuidado, não sejam muitos de vós faladores, que sabe tudo, que conhece tudo, que está acima do bem e do mal. Não sejam dentre vós muitos sábios, não sejam dentre vós muitos mestres. Aí Tiago diz assim, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Quem aqui não tem pecado? Levante as mãos. Quem não tem pecado? Agora, quem tem pecado? Você peca no pensamento, você peca nas ações, você peca porque somos pecadores. Aí Tiago, ele na sua sabedoria, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça nas palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para controlar todo o corpo. Tiago está dizendo, as tuas palavras controlam o teu corpo. O que tu fala dá direção para a tua vida. Quem já ouviu aquele ditado? O peixe morre pela... Quem já ouviu? Morre pela boca. Eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 28. E eu estava aqui na quadra de futebol e eu ouvi uma conversa. Estava só o pessoal do morro, da minha época. Todos já estão mortos. E ele dizia assim, fulano de tal morreu com um tiro na boca, porque um dia ele estava em uma lavação e de repente chegou o adversário dele. E quando o adversário dele saiu, ele falou para o dono da lavação: se eu estivesse com estas palavras carregado, eu teria matado ele hoje. O dono da lavação, que era muito amigo desse rapaz, que já está morto também, foi lá e falou para ele: fulano de tal falou que se tivesse, na linguagem do mundo, maquinado, carregado, teria te matado. Ele falou: subiu na Hornet, pistola, encontrou o rapaz e deu tiro só na boca. Aí eu te pergunto, será que se ele não tivesse aberto aquela boca, ele teria morrido? Não teria. Mas por que ele morreu? Porque a lei da vida é cruel, irmão. A lei da vida é cruel. Ele morreu porque falou o que não era para falar.
E Tiago agora, Bruno, está trazendo uma reflexão. Cuidado com o que você fala. As tuas palavras, elas têm peso tanto de vida quanto de morte. Cuidado. Ah, pastor, mas é só um comentário. Esse comentário pode produzir morte. Esse comentário pode destruir alguma coisa. Tiago diz: se alguém não tropeça em palavras, este varão é perfeito. E Tiago chega ao ponto de dizer: é poderoso para controlar todo o corpo. Só que Tiago continua, olha que tremendo, ele diz assim, ó: ora, colocamos freios na boca dos cavalos para lhe dirigir os passos. Você colocou um freio na boca do cavalo, irmão? Se você puxar para a direita, ele vai para a direita. Se você puxar para a esquerda, ele vai para a esquerda. O freio está na boca dele. O que eu entendo com isso? As nossas palavras nos dão direção. Para onde as tuas palavras têm te direcionado? Para onde as tuas palavras têm te levado? O que tem saído da tua boca? Para qual direção você está indo? Porque Tiago, ao usar o exemplo do cavalo e o freio na boca do cavalo, ele está dizendo assim, ó: o cavalo com o freio na boca, ele recebe uma direção. Aí Tiago vai mais fundo e ele diz assim, ó: os navios são grandes. Os navios são grandes. E ele diz assim, ó: um pequeno leme ou um pequenino instrumento dá a direção para aquele grande navio. Assim como o freio na boca do cavalo direciona o cavalo, assim também o leme dá direção para uma grande embarcação. No capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 4, o apóstolo Tiago nos faz entender que as nossas palavras vão dar direção para a nossa vida. Um dia uma moça entrou desesperada em um gabinete pastoral chorando. E ela chegou diante do pastor e disse assim, ó: eu estava saindo de casa e a minha vizinha acabou de pular do 10º andar e se esbarrachou no chão e ela está morta. E eu preciso fazer a mesma coisa. Aí o pastor perguntou para ela: mas por que você quer fazer isso? Ela falou: porque nada na minha vida dá certo. Quando eu era criança, o meu pai olhava para mim e dizia: você é um problema. Você é um problema. E eu cresci, pastor, entendendo que eu era um problema. Já fui casada 3 vezes, nunca deu certo. A minha vida nunca foi para frente. E eu estou percebendo que o único caminho que eu devo seguir é cometer o suicídio, seguir o mesmo caminho daquela mulher, porque aquela mulher aprendeu e entendeu que ela nasceu para dar errado, porque seu pai olhava para ela e dizia que ela era um problema. Pais, o que vocês estão dizendo para os seus filhos? Esposas, maridos, o que está saindo da boca de vocês? Quer um conselho, mulheres? Fujam de quem fala mal do marido. Quer um conselho, homens? Fujam de quem fala mal da mulher. Quer um conselho, pais ou cidadãos? Fujam de quem fala mal das pessoas. Queridos irmãos, cuidado com o que sai da sua boca. Que o que sair da sua boca venha produzir vida. Que o que sair da tua boca possa dar a direção correta, possa dar a orientação correta. Ei, nós somos cristãos. As nossas palavras, diz a Bíblia Sagrada, tem que ser temperada com o sal. Isso é figura de linguagem. As nossas palavras têm que ser equilibradas. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra oportuna aplaca a ira. A palavra oportuna, ela pode produzir vida. Abençoe o seu filho, abençoe a sua casa,
abençoe o seu marido, abençoe a sua família. A minha filha olhou para minha esposa esses dias e falou assim: ó, eu sou uma vencedora. A minha esposa perguntou para ela: quem foi que te disse que tu é uma vencedora? Ela disse assim: ó, o meu pai me diz isso todos os dias. Eu olho para minha filha e eu digo assim: ó, você é uma bênção, você é linda, você é uma serva de Deus, você vai ser um instrumento. E eu vou lançando palavras de bênção. Às vezes eu faço poema para ela e eu digo assim: ó, você é maravilhosa, você das flores é a mais esplendorosa. E ela fica alegre. Eu vou dizendo: você é linda, você domina o meu coração, o meu amor por você é do tamanho de um vulcão. E eu vou lançando para ela, Tatiane, palavras de bênção. E eu vou falando para ela o quanto ela é abençoada. Problema de autoestima ela nunca vai ter, porque no que depender de mim, só sai palavras boas para a vida dela. Se eu olho para alguém, irmão, a pessoa pode estar com a roupa mais humilde que seja, mas eu vou ver algo belo naquela roupa, e eu vou dizer assim: ó, como você está chique, como você está elegante. Porque eu sei o poder que tem as palavras. As palavras, elas alegram o coração. Quantas vezes eu já recebi palavras boas que alegraram o meu coração. Quantas vezes eu já subi nesse altar e eu senti que a pregação não fluiu. Aí eu olhei para o presbítero Anderson e falei assim: aí, presbítero, o que achou da pregação? Pastor, foi uma bênção. Aquela palavra que ele disse entrou na minha mente, mesmo eu sabendo que eu tive dificuldades para poder pregar, mas alguém me falou que a pregação foi uma bênção. Alguém me disse que foi tocado pela pregação, Rodrigo, e aquela palavra, presbítero Mateus, ela entrou no meu coração, porque as palavras têm poder. Aí Tiago, ele diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Quem conhece gente falastrona? Gente falastrona, gente que promete picanha e dá abóbora. Levante as mãos, diga agora. Nada contra, tá, irmão? Fique à vontade, você é livre para fazer o que você achar melhor. Mas se tem uma virtude que o atual presidente tem, é que ele sabe se gloriar, irmão. Sim ou não? Com todo respeito, eu não vou falar de política aqui, cada um vota em quem achar melhor. Mas se tem uma virtude do atual presidente da república, é que ele sabe se gloriar. Ele diz que tirou não sei quantos milhões da pobreza, sim ou não? Ele diz que tirou não sei quantas pessoas que morriam de sede. Irmão, ele diz que acho que 20 bilhões de pessoas saíram da fome, sendo que o planeta Terra só tem 7 bilhões de habitantes. Mas assim, ó, ele tem uma virtude, ele tem um talento, ele sabe se gloriar. E aqui Tiago está dizendo assim, ó: a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Às vezes eu fico vendo os discursos dele, é até engraçado, irmão. Ele vai falando, sabe, ele vai falando coisas assim, ó, que faz a gente rir, mas ele tem essa habilidade. Ele entendeu que o pequeno membro, que é a língua, pode se gloriar de agora mesmo. Ele diz assim, ó: vai sair todo mundo da fome, sabe? Então assim, ó, ele tem essa habilidade de falar, porque a língua, ela tem essa capacidade. Aí Tiago diz assim, ó: vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. Queridos irmãos, você sabia que uma pequena fagulha de fogo pode colocar fogo em uma floresta inteira? E Tiago está dizendo assim, ó: a língua é semelhante. Agora, primeiro Tiago ele fala das direções que as palavras nos dão, usando o exemplo do freio do cavalo na sua boca, usando o exemplo do leme que dá direção ao navio. E agora ele fala de algo mais profundo. Ele diz que a língua tem o poder de destruir. Você sabia que a língua, ela pode destruir a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a moral de uma pessoa? Palavras inconsequentes produzem morte.
A obreira Gabriela estava evangelizando uma irmã, eu acho que o que ela é sua? Ela é sua comadre? Aí a irmã olhou para ela e falou assim: Gabriela, eu não sei se vou lá naquela igreja. Aí a Gabriela perguntou: por quê? Porque o teu pastor roubou dinheiro de uma cadeirante deficiente. Aí a Gabriela falou: não, isso não é verdade. Porque alguém, um rapazinho, falou para o filho dessa irmã que eu tinha roubado dinheiro de uma cadeirante. Vê se tem cabimento. Nem quando eu era do mundo, eu toquei em algo que não era meu. E alguém, para querer denigrir a imagem da igreja, para querer denigrir a minha imagem, por inveja, foi lá e inventou uma calúnia, a ponto de uma pessoa ter dúvida se viria ou não na igreja. Veja só, queridos irmãos, como as palavras, elas podem destruir uma pessoa. É por isso que a gente tem que ser prudente com as palavras. É por isso que temos que ser cautelosos com as nossas palavras. Eu fui na barbearia esses dias, e um dia eu olhei para o barbeiro e eu falei assim: se alguém algum dia inventar uma calúnia, faça uma comparação da vida de quem está falando e da minha vida e tire a conclusão. Esses dias eu fui na barbearia e ele falou: pois é, pastor, aquele que falou mal do senhor, falou que o senhor tinha roubado, ele foi trabalhar numa loja e ele foi demitido por causa de furto. Ele roubou. E agora eu entendi, pastor, que eu preciso avaliar uma pessoa pelo que ela faz e não pelo que ela fala. A língua tem poder de destruir. Veja que um pequeno fogo pode colocar abaixo uma floresta inteira. Aí agora Tiago, ele diz assim, no versículo 6: a língua também é um fogo. E ele diz assim, mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é acendida pelo inferno. Tiago está dizendo que o fogo da língua, ele é acendido pelo inferno. Veja a figura que o apóstolo Tiago ele usa. É o inferno quem acende o fogo da língua, das más palavras, das palavras ruins, das palavras malignas. Já teve pessoas que enquanto conversavam comigo, eu sentia o diabo falando na boca daquelas pessoas. Quem lembra de Jesus? A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz assim, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos dizem assim, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, e quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro olha para Jesus e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim, muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu foi quem te revelou. De repente Jesus olha para eles e diz assim, eu serei morto, serei humilhado, serei cuspido. Pedro olha para Jesus e fala assim, não precisa ir para a cruz, não precisa sofrer, tenha dó de ti mesmo. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, tu conhece o que é da terra, eu conheço o que é do céu. Veja que até Pedro deixou-se levar pelo diabo, a ponto do diabo usar a boca dele, a ponto do diabo usar as suas palavras. Querido irmão, cuidado com o que sai da sua boca, que possa sair da sua boca palavras de bênção. Se alguém perguntar para você a respeito de alguém, diga assim, aquela pessoa é uma bênção. Fuja das más conversações, fuja das pessoas que falam mal, pessoas que colocam defeito em tudo, pessoas negativas. Não entre em conversas ruins. Uma conversa ruim, querido, pode acabar com o seu dia.
Uma conversa ruim pode destruir o seu dia. O dono do som me ensinou uma lição valiosa. Ele é uma pessoa, ele tem crises de pânico, o rapaz que nos vendeu o som. E a gente, até chegar a um denominador comum, ele acertava de um lado, eu acertava de outro. E às vezes de forma sadia, eu dava a minha opinião com veemência, ele dava a opinião dele com veemência, e no final a gente se abraçava, se acertava e estava tudo certo. Mas ele me ensinou uma lição valiosa. Ele encontrou o proprietário aqui do nosso templo, e eu estava esses dias aqui na igreja, o proprietário veio conversar comigo, nós nos damos muito bem, e eu me encaminho para o final, e o proprietário falou assim: ó, conheci um fã teu. A última pessoa na face da terra que eu imaginava era o rapaz do som. Aí eu falei assim: quem? Aí ele falou: ó, ele conversa bastante e mexe com som. E ele falou que foi ele quem vendeu o som para a igreja. Mas ele também falou que tu é um homem muito honesto. Ele também falou que você é isso, que você é A, B, C. E foi dando uma série de adjetivos, de qualidades. Aí eu liguei para ele na hora e falei assim: ó, você acabou de crescer no meu conceito. Ele falou: por quê? Eu falei para ele: porque você acabou de revelar o seu verdadeiro caráter. Porque você falou a meu respeito quando eu não estava presente, e você falou coisas positivas. Meus parabéns, você cresceu no meu conceito. A última pessoa na face da terra que eu imaginei que iria agir com tanta hombridade foi ele. E foi exatamente ele. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: pastor, roupa suja a gente lava em casa, roupa suja não se lava fora. Que é um conselho, casal, pai, mãe, filhos, membros de igreja: roupa suja se lava em casa. Ninguém precisa saber das sujeiras da sua roupa. Ninguém precisa saber da sujeira da tua mulher. Ninguém precisa saber da sujeira do teu esposo. Roupa suja se lava em casa. Queridos irmãos, o apóstolo Tiago, ele diz assim, ó: todos os animais são domados, no versículo de número 7, porque toda a natureza, tanto animais como aves, tanto répteis do mar, se doma e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. Querido irmão, até o leão é domado. Quem já viu o leão do zoológico? Leão é domado, tigre é domado. Eu só não vi cobra sendo domada, porque cobra, irmão, os bons entendedores entenderão. Cobra é difícil de ser domada, ela não é? Quem concorda, levante as mãos. Eu já vi leão, tigre, urso. Eu só não vi a cobra sendo domada. Diga misericórdia, ela não é? Então todos os animais são domados, todos. Aí Tiago diz assim, ó: menos o ser humano. Mas eu queria, no dia de hoje, encerrar minha pregação dizendo para você: ore a Deus. Eu já cometi muito esse pecado. Antigamente eu via mais os defeitos nas pessoas do que as qualidades, e os meus julgamentos era mais pelo defeito do que pela qualidade. Mas um dia eu ouvi uma pregação, e era um momento muito difícil financeiramente falando da igreja, e o pastor dizia assim, ó: quem comete o pecado da maledicência, o que é maledicência? Fala mal das pessoas, não prospera. E a partir daquele dia eu vim na igreja, eu dobrei o meu joelho e eu falei: Deus, me perdoa, porque até hoje eu via mais os defeitos na vida das pessoas do que as qualidades. Mas a partir de hoje eu quero mudar. A partir de hoje eu vou começar a enxergar mais as qualidades do que os defeitos. E eu comecei a enxergar as pessoas por uma perspectiva diferente. Eu entendi que nem todos vão ser igual ao que eu penso que tem que ser. Eu entendi que nem todos serão do jeito que eu quero que sejam.
Eu entendi que nem todos terão o mesmo modo de pensar que eu, terão a mesma fé que eu, terão o mesmo gosto que eu. Eu gosto de cores escuras, mas tem gente que gosta de cores claras. Eu gosto de usar terno, tem gente que não gosta. Eu gosto de pentear o meu cabelo para trás, tem gente que não gosta. Eu gosto, eu gosto de alguma comida, tem gente que não gosta. Mas o fato de uma pessoa gostar do que eu não gosto não é sinal, não é liberdade ou legalidade para mim olhar para aquilo e dizer que é ruim. Eu preciso respeitar o limite e o espaço do meu semelhante. Então, encerrando a minha pregação, as irmãs vão louvar. Eu vou apresentar uma criança agora também. Comece a praticar isso a partir de hoje. A prática das boas palavras. Quem entendeu, diga graças a Deus. Fique de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pregações que o pastor, ele usa uma vara. Ela é, Rodrigão? Tem pregações que o pastor usa o azeite para curar as feridas. Tem pregações que o pastor, ele usa um cajado para dar a direção. Mas todas elas trazem edificação para a igreja.